nós vamos falar sobre os vícios da vida. Você sabe por que as pessoas entram em qualquer tipo de vício e nós vamos ter aqui lista de vários vícios que as pessoas se metem? Nós vamos falar o seguinte, qual o problema do vício? É que ele não é um problema só seu. Se fosse, mas não é só seu. Quando um filho se vicia em drogas, ele arrebenta com a vida dos pais. Quando um tio, um primo, ou qualquer um da família, mesmo que seja só familiar, fica viciado em bebida, ele envergonha toda a família, toda a vizinhança. Como uma pessoa que tem qualquer tipo de vício vai prosperar na vida? É difícil, não é? Sim. Hoje nós vamos falar sobre os vícios da vida. Quais são os 6 vícios mais sérios registrados pela ciência? Anote aí, papel e caneta na mão. Primeiro vício, o mais comum, o mais poderoso e em quantidade de pessoas viciadas é o maior do mundo. Álcool. Ou seja, o álcool, ele é um destruidor de família. Começa inocentemente ou pessoas que foram influenciadas por pessoas próximas, amigos, amigas, familiares, e depois perderam o controle. Você fala, Thiago, ó, eu tomo uma cervejinha e não faço nada, não sou viciado. Eu tomo um vinho e não sou viciado. Tá bom, então isso não é para você se você está dizendo que tem controle. Eu não tô. Agora, 99% das pessoas não têm controle. Se alguém me pergunta assim, Wesley, Thiago, você acha que tem problema beber? Sabe o que eu vou falar para a pessoa? Tem, não bebe. Então, preste atenção nisso. Por que eu vou falar isso? Não é por questão de ser pecado ou não. Ah, Thiago, mas a Bíblia diz que não pode se embriagar. Ok, mas eu não estou falando se é pecado ou não. Eu estou dizendo que se você pode evitar criar um problema na sua vida, evita. A maioria das pessoas começam a usar álcool por uma questão até de aceitação. Por exemplo, na adolescência. Ah, minha amiga bebe, eu também vou beber. Então, geralmente começa na adolescência, na juventude, por uma questão de aceitação. Por exemplo, leva um tempo para você viciar em cigarro, que é um dos vícios. É o 6º vício. E por que as pessoas continuavam usando sem estar viciadas? Por uma questão de aceitação. Elas queriam ser vistas na escola como uma pessoa descolada. Teve uma época que foi moda, né? Os artistas de cinema, os galãs pareciam de cigarro, só que isso acabou com muitas vidas. Então, o álcool está em primeiro lugar. Sabe qual é o segundo, Wesley? Medicamentos. Você acredita que tem muita gente que vicia em medicamento? Ó, o Michael Jackson, né? Você sabia que o Michael morreu de vício de medicamento, né? Ele morreu de... Eu não escutei, ainda bem que eu não escutei. Ele morreu de vício de medicamento, ou seja, ele estava tão viciado no medicamento que um dia tomou a mais e acabou morrendo. Elvis Presley viciou em medicamento também. Quando eu era pequeno, né, o Elvis sempre foi muito famoso, aí, quando eu era pequeno eu achava que ele tinha morrido por overdose de drogas, né, que ele estava muito drogado, mas não, foi medicamento. A pessoa começa a só querer dormir tomando Rivotril, diazepam, ou clonazepam, qualquer ansiolítico desse. Outro vício, terceiro na lista, apostas. Gente, tanta gente já perdeu tudo, o dinheiro da família, tal, em apostas esportivas, aposta de cavalo, cartas, aposta online, aposta cassino, tudo. Teve gente que perdeu dinheiro. A aposta é um vício. Outro, drogas, muito famoso. Maconha, cocaína, crack, eu não conheço todas, mas metafetamina. Então, assim, drogas destrói. Você cansou de ver televisão, você cansou de ver isso. Destrói família, destrói o corpo físico, destrói a mente. Mas na Cracolândia aqui de São Paulo, você vê o que acontece com quem usa drogas. Outro vício comum, e esse é mais escondido, porque se faz escondido, sexo. O vício tanto em sexo, fisicamente, quanto o vício em pornografia. Muito comum esse vício, só que quase ninguém percebe o outro. Porque, por exemplo, se alguém aqui do escritório começa a usar drogas ou álcool, a gente vai perceber, por causa da alteração de comportamento. Mas se alguém é viciado em pornografia, você não percebe. Por quê? Quando ele faz escondido. Se alguém é viciado em sexo, você não sabe, só se ele revelar para todo mundo. Porque quando faz escondido. Então, existem vícios que são perceptíveis e vícios que ninguém percebe.
Outro vício que está cada vez mais comum na nossa geração, vício em internet, vício em redes sociais. Os adolescentes, então, gente, é terrível. Não consegue ficar sem o celular na mão. E o cigarro, que eu já falei, né? Cigarro e seus companheiros, né? Charuto e tantas outras coisas assim. Eu quero deixar claro para vocês que eu não estou aqui de forma religiosa, falando, não façam isso. Ah, Thiago, aqui eu fumo meu cigarrinho, eu fumo meu charuto. Eu vou te explicar de forma científica e não religiosa. Eu vou te explicar por que nós temos que fugir dos vícios ou de tudo aquilo que tem poder de vício. Tudo aquilo que tem poder de vício. Porque o dia que você não estiver bem, você pode recorrer a algo que tem o poder de te viciar. Eu vou te explicar por quê, tá? Vou te explicar por quê. Porque cientificamente, como é que eu sei quando eu estou viciado? Como você sabe? Você sabe que está viciado em alguma coisa quando você não consegue ter controle sobre aquilo e não consegue parar, por exemplo, por 7 dias. Vamos supor que a pessoa ela tem acesso à pornografia e ela fala assim, não, mas eu só vejo de vez em quando, eu não sou viciado não. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu tenho controle. Ah, é? Então tá bom, fica 15 dias sem acessar. Não, eu tomo só uma cervejinha de vez em quando. Tá bom, fica 15 dias sem tomar. Não, eu jogo, eu aposto, eu tomo medicamento. Tá bom, fica 7 dias sem tomar. Sem fazer. Ou seja, quando você não tem controle e você não consegue determinar os dias que fica sem fazer, é um vício, independentemente se é errado ou não. Por exemplo, drogas, é errado, não precisa ser vício. Se usar uma vez é errado. Por quê? Porque é crime. Tá entendendo? Então, mas rede social, por exemplo, não é crime. Se você usar 20 horas por dia é crime, não é crime. Se você usar a rede social 20 horas por dia, alguém vai falar que é pecado? Não tem, não posso teologicamente falar que é pecado. Mas é um vício. Por quê? Porque você não tem mais controle. Então presta atenção, gente. Quando a gente usa a palavra vício, nem sempre a gente está falando de algo errado ou pecaminoso. Mas está falando daquilo que você não tem mais controle. Aquilo que você não domina mais. Você sabe que eu achava, Werley, que eu era viciado em café. Porque minha vida toda eu tomei café e nunca consegui parar. Eu botava assim, não, hoje eu não vou tomar café não. Quando eu via, eu estava tomando 10. Aí olha que interessante que aconteceu. Foi um sinal, uma notícia boa para mim. Quando eu tive aquela arritmia aguda, há uns meses atrás, e eu tive, aí por orientação médica, o médico falou, olha, a partir de hoje, você só pode tomar café pela manhã. Tarde para noite, não toma mais café, porque eu tomava café para dormir. Eu fazia café expresso para ir deitar. E reclamava que não dormia bem, é claro, ué. Olha como é que a gente é incoerente, né? É um cafezinho, delícia e tal. Aí, com essa orientação do médico, ele só falou isso uma vez para mim, Teixeira. Eu diminui drasticamente o café. Então existem vícios que não são errados, que não vão prejudicar ninguém, mas que podem atrasar a sua vida. Comenta aqui agora no chat online. Você já teve algum vício ou conhece alguém da família muito próximo que é viciado em qualquer um desses? Não precisa falar o que é, tá? Só coloca aqui, eu conheço. Ou então, eu já tive. Coloca aqui. Oh, não, eu conheço meu irmão, meu primo, meu pai foi alcoólatra a vida toda. Você imagina um pai de família perder a autoridade sobre seus filhos porque é alcoólatra? Então tem comportamentos que eu até gostaria de ter, sabe, no impulso. Um comportamento, por exemplo, gritar, falar alto. Um comportamento de instinto, mas que seus filhos veem isso repetidamente e vai tirando, vai roubando tua autoridade paternal. Primeira coisa que eu quero te ensinar hoje. Nós vamos identificar quais são os vícios que estão na nossa vida. Depois nós vamos ensinar como sair disso. Tudo que você não tem controle é um vício e tudo que você não tem controle vai te prejudicar. Segundo, vamos começar a notar. A Universidade College London, uma pessoa demora até 66 dias para provar que não tem mais o vício. Isso aqui é ciência. Ah, Thiago, eu só aposto de vez em quando. Então tá bom, fica 66 dias sem jogar. Você vai começar um processo... O que está acontecendo com essa caneta hoje, gente? Caneta andando. Ou seja, 66 dias. Mas hoje eu quero lançar um desafio muito mais simples.
Eu quero lançar um desafio de 7 dias. Você que tem qualquer tipo de vício, nós vamos ficar 7 dias dizendo não a esse vício. Tiago, eu não consigo, eu já tentei. Só que agora eu vou te dar algumas ferramentas de como a gente se libertar. Primeira coisa que você vai fazer, contar para alguém. Você vai ter um supervisor essa semana. Sem trazer à luz, não tem libertação. Porque o nosso inimigo, o Satanás, diabo, vermelhinho, como você quiser chamar, né? Alguns chamam até de flamenguista, eu fico com medo, mas... Mas o nosso inimigo, ele entra na nossa mente, tá? Para fazer a gente usar coisas, fazer coisas quando está na escuridão. Na luz ele não vem, não. Então o que você vai fazer? Você vai contar para alguém o seu vício. Alguém de confiança, que essa pessoa vai ser o teu supervisor por uma semana, Wesley. Tá bom. Uma semana. Você sabe que muita gente se livrou de vícios como a masturbação, por exemplo, que é um vício muito forte, muito comum em homens e mulheres. As pessoas se livraram do vício, eu não estou falando da masturbação, estou falando do vício em masturbação. A pessoa se livrou disso só quando contou para alguém e agora tem um supervisor. Ou seja, alguém que quando ele faz ou está tentado em fazer, ou ela faz ou está tentado em fazer, ela fala, olha, hoje eu tô... E essa pessoa fala, olha, assim, olha o nosso compromisso. Mesma coisa serve para droga, só que droga vai precisar de um tratamento profissional por causa da dependência química. Álcool também vai precisar de tratamento profissional. Sexo e pornografia também precisa de tratamento. Por que o sexo precisa de tratamento profissional? Terapia, por exemplo. Porque existem... Todo vício, ele acessa o hormônio, que é conhecido como hormônio do vício, é o hormônio do bem-estar, que é a dopamina. Grave isso. Então, todo vício, medicamento, droga, aposta, sexo, pornografia, redes sociais, internet, cigarro, todo vício, qualquer vício, álcool, vai acionar dopamina, que é o hormônio do bem-estar. É engraçado, por exemplo, você já tomou cachaça? Eu imagino que deve ser algo ruim. E por que as pessoas tomam se é ruim? Vício é fuga. Vício é fuga. E eu vou te provar porque as pessoas resolvem ficar viciadas. Elas decidem ficar viciadas em alguma coisa. Porque elas querem fugir. Geralmente o problema é emocional, elas não conseguem resolver e elas buscam no vício uma fuga. Agora, presta atenção. Vamos supor de 0 a 10, 0 a 10 no nível de dopamina, que o seu nível de dopamina seja 7. Aí você descobre a pornografia, ou o cigarro, ou o álcool, ou medicamentos, ou nas redes sociais, ou qualquer outro tipo, aposta, qualquer outro tipo de vício. O que o vício imediatamente, qualquer porta do vício, às vezes ainda não é um vício, mas já é a porta. Eu só apostei hoje. Não é o vício ainda, mas é a porta do vício. O que isso vai fazer? Vai liberar uma explosão de dopamina no teu cérebro. Aí você vai de 7 para 10, que é, estou dando aqui um exemplo de número, máximo do prazer. Você vai sentir bem, você vai ficar relaxado, falando, gente, isso aqui é muito bom. Quando acabar o efeito do que você usou, ou do que você fez, sexo, pornografia, apostas, usou drogas, álcool, cigarro, etc., o que acontece? Não vai voltar para o 7 que você estava antes, vai voltar para 5 o nível. Aí você rapidamente, cara, eu preciso usar de novo, eu preciso fazer de novo, porque eu quero me sentir bem. Esse processo inconsciente é logo no início dessa porta do vício que vai te levar à escravidão do vício. E você, para se sentir bem de novo, usa de novo ou faz de novo, porque aumenta essa dopamina no teu cérebro e você corre atrás de novo. Então, porque alguns prazeres deveriam ser apenas consequência daquilo que nós plantamos. Por exemplo, o prazer de viajar com a família e curtir férias deveria ser a consequência do trabalho que você plantou. Mas tem gente que é viciado em viajar e não é porque ele quer conhecer o mundo, não. É porque ele quer fugir de problemas o tempo todo. Eu conheço amigos, eu conheço gente que é viciada em viagem. Por que é viciado em viagem? Porque ele só consegue sentir um relaxamento ou um nível de bem-estar quando está viajando. Porque ele, na verdade, ele está fugindo da família, está fugindo do relacionamento, ele está fugindo de alguma realidade. Todo vício é uma fuga.
Depois que você achar um supervisor, o que você vai fazer? Você vai orar 6 minutos por dia. Tiago, por que não 5? Porque 6 eu quero, é mais bonito. Todo mundo vai ficar perguntando, por que 6? O pessoal fica curioso quando é número diferente. Você vai orar 6 minutos por dia por esse vício. Para que Deus tire isso da sua vida. Ou vai orar por alguém da tua família que tem. 6 minutos. Terceira coisa. Você vai meditar no livro de Salmos. Você vai abrir o livro de Salmos, vai escolher um salmo, vai ler e meditar no livro de Salmos. Você pode escolher, né? São 150 salmos ali, você escolhe um por dia durante esses 7 dias de desafio, tá bom? Tá claro aqui, pessoal? Deus abençoe, paz e prosperidade.